Doutora Ellen, quais são os principais sinais e sintomas que os pais devem observar na criança para detectar que existe alguma alteração? Pensando assim, desde o nascimento, quais os sinais de alerta que os pais têm que começar a observar, identificar na criança, para observar se não essa tem alguma alteração, eu preciso procurar, né, um especialista. Assim, a partir da sua experiência, o que você pode falar para a gente? Bom, o que é importante para os pais estarem observando, não só os pais, mas também, né, a gente vê muito assim, às vezes a própria avó, avô, é que acabam observando mais, talvez pela experiência de criação de filhos, é observar o desenvolvimento normal da criança, né? Observar se essa criança está atingindo todas as etapas de um desenvolvimento normal. É muito comum fazer comparação. Quando é o primeiro filho, é mais complicado e a gente percebe que existe até um certo atraso para procurar uma ajuda. Mas quando a mãe já tem outra criança, ela começa a fazer uma comparação. Na verdade, existe uma escala para isso, né, que é a escala que avalia o desenvolvimento normal da criança, onde a criança tem que atingir algumas metas ao longo dos meses de vida, né? Essa escala a gente vê muito ali no cartãozinho de vacina, né? No cartãozinho de pré-natal da criança, mostra, né? O que uma criança tem que fazer logo que nasce, né? Por exemplo, a criança tem que ser capaz de sugar, né? É um reflexo primitivo. A criança já tem que nascer com ele pronto, porque é básico, é essencial, né? Depois essa criança, ela vai acompanhar os objetos com o olhar, né? Essa criança vai assustar com algum barulho. Futuramente essa criança começa a engatinhar, o pescocinho fica firme, né? Então, até a deambulação e depois a fala, né? Então a gente percebe que principalmente até os 2 anos de idade, eu diria até o primeiro ano de vida da criança, as transformações que vão ocorrendo são muito rápidas. Então é muito importante que os pais estejam atentos através do que a gente chama da escala de Denver, né? Que é aquela que fica ali na carteira de vacina, no pré-natal. Observar de fato o que a criança tem que atingir em cada fase. É lógico que elas não vão atingir igualmente todo mundo. Virou segundo mês, virou sexto mês. Não é assim matemático. Não é uma regra, né? Mas tem que estar próximo de né, daquele marco que é importante da criança estar atingindo. Então é isso, é fazer uma comparação com aquilo que é o normal. Certo. E importante não pular, assim, as etapas, né? Que às vezes, o que as mães falam muito pra gente, eles adoram falar assim, meu filho não engatinhou, andou direto. Meu Sim. filho demorou para andar, não engatinhou, né? Acha que é uma vantagem, né? A gente tenta explicar para as mães que as crianças têm que passar por todas as etapas, né? O ideal é passar por todas as etapas. Exato, porque em cada etapa há o desenvolvimento de uma parte que vai ser importante para o próximo desenvolvimento, para a próxima etapa, né? Então, quando a criança está engatinhando, ela está fortalecendo todo o eixo central, né? E isso é importante para que depois que ela fique na posição ereta para andar, né? Então, cada etapa ela existe porque ela é importante. Então, a questão de pular etapas ou às vezes até forçar pular etapas não é uma boa opção, não é uma coisa correta. Exatamente, certo. E, doutora Ellie, sentir dores na infância, a presença de quedas frequentes, andar nas pontas dos pés, são sintomas normais da infância? Micheline, isso aí é uma coisa muito interessante, porque assim, eu mesma já ouvi várias vezes assim, mães, né, falarem assim, porque criança não tem dor de cabeça. Criança queixou de dor, mas mentira, porque criança não tem dor de cabeça. Isso não é uma verdade, né? A gente sabe que a prevalência, né, de dor de cabeça em criança varia de 12 até 53% na população infantil abaixo de 5 anos.
né? Então, quer dizer, existe um alto índice, sim, de queixas relativas à dor. E dor de cabeça, dor abdominal, né? E dor osteoarticular são as dores mais comuns referidas pelas crianças. E vamos falar das crianças bem pequenas, aquelas que ainda não conseguem comunicar bem a sua dor. Como que o pai e a mãe vai observar? Pela face, né? Pela expressão da criança, pela atitude da criança no dia a dia. Então, a gente vê aquela criança mais paradinha, mais quietinha, aquela criança que fica mais no cantinho. Possivelmente essa criança pode estar tendo alguma dor, né? A dor de cabeça, a gente vai ver a criança, por exemplo, mais no escuro, ela não gosta que acende uma luz, ela não gosta que faça um barulho, que normalmente é bem tolerado, a criança não vai tolerar. Então, a dor, ela é um pouco menosprezada porque a criança tem dificuldade de comunicar a sua dor. Depois de uma certa idade, né, principalmente depois dos 3, 4 anos, já é possível o médico fazer certas perguntas à criança, né? Onde que dói? A criança, na cabeça ou na barriga, né? Mas ela não sabe ainda, às vezes, quantificar ou especificar o tipo de dor. Então, essa questão de que dor na criança não tem um significado, não é uma verdade. Toda dor numa criança, ela tem que ser investigada, a gente tem que dar crédito, sim, e procurar esclarecer o que está acontecendo, né? Outro tema que você tocou é o andar na ponta dos pés, né? A gente sabe que é normal a criança, né, principalmente no primeiro ano de vida, ela pode, nos primeiros 2 anos, né, ela pode ter o caminhar na ponta dos pés, ou o caminhar equino, que a gente fala, né, como se fosse um pezinho de cavalo, né, bem na pontinha do pé. Isso faz parte do próprio desenvolvimento da marcha. A criança, ela pode ter um desenvolvimento de marcha mais imaturo e que com o passar dos meses, a criança adquire uma marcha normal. Mas às vezes não é, tá? Então, assim, tem algumas situações onde essa marcha, ela é relacionada à doença, né? Por exemplo, nas situações de encurtamento do tendão, né? Que a criança nasce com o tendão encurtado. Então, ali ela vai precisar de um tratamento ortopédico, né? Às vezes até um tratamento cirúrgico. Outras situações que às vezes o pessoal pergunta muito da marcha em pé equino, pode acontecer na criança que tenha o transtorno do espectro autista. Pode, não que toda criança que caminha em pé equino ou na pontinha dos dedos tenha autismo. Não é assim, não é uma relação direta, mas ela pode estar presente na criança que tem o transtorno de desenvolvimento, né, que é o transtorno do espectro autista. Outra situação que pode, criança que tem algum distúrbio de equilíbrio, né, também pode caminhar na ponta dos pés, ou a criança que tem acometimento, né, da função motora, no caso das paralisias, né, da paralisia cerebral. A criança geralmente, ela, por uma alteração motora, ela caminha na ponta dos pés. Então, essas são situações mais comuns. Certo. Peraí que aconteceu alguma coisa aqui, peraí. Aqui, já foi. Voltando aqui. Nós esquecemos algum? Eu acho que você perguntou mais uma coisa. Eu ia comentar. E com relação também, algumas doenças genéticas também pode causar isso, né, doutora Ellen? Sim, Como, por exemplo, formas de distrofia muscular, distrofia muscular, né? uma doença, por exemplo, a doença de Charcot, né? Charcot, que é uma forma de distrofia muscular, né? Pode acontecer, não é verdade? É bem comum. E aí, o andar nas pontas dos pés pode estar associado também a quedas frequentes, não é, doutora Ellen? Exato. Por ser na ponta dos pés, né? Ela leva uma marcha em desequilíbrio, uma marcha mais difícil da criança equilibrar. Então, quando que é importante? Por exemplo, se a criança, ora, anda na ponta dos pés, ora não. Ou a criança anda na ponta dos pés, mas ela se locomove muito bem, ela tem agilidade, ela tem equilíbrio, ela não fica caindo. Nessas situações, geralmente, tá? Não são ligadas a patologias e essa criança vai uma hora adquirir uma marcha mais matura e vai andar melhor, vai andar normalmente. Então, a criança tem a ponta dos pés mais
está com uma boa agilidade, um bom desempenho de marcha, ou essa criança uma hora anda na ponta do pé, outra hora não, dá mais tranquilidade para a gente em relação a pensar em alguma doença mais grave. Uhum. Então, são sintomas que não podem ser negligenciados, né, doutora Ellen? Não negligenciados. É muito comum eu receber criança que começou a ter queda frequente, andar na ponta do pé, começou a cair desde quando iniciou a marcha, com 1 ano e pouco. E aí eu vou atender essa criança só com 8 anos, às vezes, 7 anos, Esse 5 anos. atraso. Porque houve uma negligência, né? Talvez que a mãe não sabia dessa informação, né? Que não pode, tem que dar importância para essas quedas frequentes, né? Que a criança vai tendo, tem que observar, né? A queda frequente por si só, independente de caminhar na ponta do pé ou não, ela já tem que ser vista, né? A criança que cai frequentemente, você tem que fazer diagnóstico diferencial, não só de problemas ligados à motricidade, mas também, por exemplo, a tipos de crise convulsiva, epilepsia, né? Onde a criança tem quedas repentinas, então, ou doenças musculares, onde existe uma fraqueza muscular e a criança cai, tropeça com frequência. Então, quedas frequentes em criança não é uma coisa para ser deixada de lado. Ah, é criança, cai mesmo. Olha, presta atenção, nem sempre a criança cai tanto assim e você tem que perceber se de fato ali um obstáculo, alguma dificuldade que levou à queda ou não, era um lugar plano, tranquilo. Certo. Uhum. O que é a paralisia cerebral, doutora Ellen? E de acordo com a sua experiência prática, quais são as causas mais frequentes de paralisia cerebral? Então, é um distúrbio, né, neurológico que vai envolver o desenvolvimento motor da criança, né? Ele vai acometer o movimento. É muito comum o pessoal associar, assim, paralisia cerebral com retardo mental, atraso intelectual. Isso pode estar presente ou não. Pode estar presente no nível mais acentuado de atraso intelectual ou está ausente. A pessoa pode ter a parte intelectual preservada, ainda que tenha paralisia cerebral, né? Na paralisia cerebral, o acometimento principal é movimento, é motor. Então, a criança vai ter uma dificuldade para andar, né? Ela vai evoluir com rigidez dos membros, então os braços e as pernas, eles começam a ficar rígidos, aumento dos reflexos osteotendinosos, né? Então, aquela criança que você dá uma batidinha, ela dá aquele pulo, né? Parece que levou um susto, né? Então, é um acometimento primariamente motor. Ele vai acontecer quando há algum dano ao cérebro, seja enquanto a criança está no útero, seja ao nascer, ou também logo após o nascimento, mas tem que ser no início da vida, né? Então, por exemplo, intraútero, se você pega uma mãe que tem uma complicação na gestação, né? Às vezes é hipertensa, diabética, né? Ou cursa com outra eclâmpsia, ou alguma intercorrência, traumatismos da mãe, né? A criança pode sofrer um dano no seu desenvolvimento cerebral ainda no útero, né? Alguns tipos de intoxicações, né? Podem acontecer e levar à paralisia cerebral. Muito comum, e talvez, assim, eu acho que mais comum, as intercorrências durante o trabalho de parto, né? Então, os partos prematuros, os partos que são difíceis, né? Com complicações, com hemorragias, descolamento de placenta, e a criança sofre ali, passa por uma situação de sofrimento fetal, onde existe uma redução do oxigênio para a criança, então esse cérebro vai sofrer um dano e esse dano vai manifestar na forma de atraso no movimento, né, ou perda do movimento, né? E pós-natal, se a criança, por exemplo, tem algum quadro, vamos supor, um quadro infeccioso assim que nasce, essa criança às vezes vai precisar ficar numa UTI, vai ficar num respirador, então essa criança também pode sofrer danos cerebrais ali, nessa situação já depois de nascida, e levar também ao aparecimento da paralisia cerebral, né? Essas são as situações que mais comuns. Lembrar isso, que a paralisia cerebral é uma lesão que gera distúrbio de movimento, distúrbio motor,
não exatamente ligado a só ou exclusivamente ou obrigatoriamente a um dano intelectual. Certo, certo, doutora Eli. E outra condição que eu gostaria de perguntar para você hoje é sobre a icterícia grave, que nós chamamos também de kernícteros ou encefalopatia bilirrubínica. O que é essa condição e por que o bebê pode apresentar isso após o nascimento? Se tem alguma intercorrência durante o período gestacional que pode causar isso? É uma das dúvidas minhas, essa é uma dúvida minha mesmo, por que pode causar icterícia grave no bebê, né? Porque eu já recebi bebê recém-nascido que nasceu normalmente, teve alta do hospital, passou 2 dias, ele teve a icterícia grave, uma Uhum. alta muito grande da bilirrubina, né? Que levou a uma intoxicação cerebral, e aí ele Sim. teve o dano, né? Certo. Então, a gente sabe que é comum, né, o bebezinho ficar amarelinho ali dias após o nascimento, né? É muito comum. Esse amarelãozinho da criança é porque existe um excesso de um pigmento que chama bilirrubina, né? A bilirrubina, ela tá lá no fígado, né, na vesícula, que a gente já conhece, né? Então, o que acontece? Esse pigmento, ele por uma alteração que depois eu vou explicar, ele deposita no tecido cerebral. Ele em excesso, em quantidade acentuada, ele teria que ficar dentro do sangue, né? Dentro das artérias, né? Dentro da circulação. Ele transpõe a circulação, que a gente chama de barreira hematoencefálica, e ele se deposita no tecido cerebral. E quando ele deposita no tecido cerebral, que é um lugar que ele não poderia estar, ele danifica a célula cerebral. Então, a pessoa vai desenvolver lesões cerebrais, né? E uma das coisas que acontece muito comumente é a surdez, o retardo mental. Então, infelizmente, são danos significativos e também danos motores, né? Quando que isso pode acontecer? Então, é importante as mães estarem atentas. Não é porque teve alta e que está tudo bem, que está tudo certo, como você falou. Às vezes a criança desenvolve uma icterícia, fica amarelinha, e se aquilo ali você está vendo que é uma coloração um pouco exagerada, e tem uma tabelinha que mostra, né, os níveis onde essa coloração, intensidade de amarelão acontece, vai determinar a gravidade ou a concentração de bilirrubina que essa criança está apresentando. Então, você tem que retornar ao hospital, à maternidade, né, ou ao pediatra, e ele vai fazer um exame de sangue nessa criança, fazer a contagem dessa bilirrubina. E o tratamento, né, um dos tratamentos, assim, que quando isso é leve, né, é a fototerapia, né, só o fato de tomar o sol, tomar a luz, o banho de luz, muitas vezes já vai regredir em situações mais leves. Situações graves, não, vai ocorrer depósito no cérebro e vai danificar as células cerebrais, é um dano irreversível, né, quais outras condições podem levar a acontecer isso? As crianças prematuras têm uma chance maior de ocorrer. As mães que receberam, né, ou as crianças que receberam também medicamentos, né, tipo ceftriaxona, a AS infantil, né, o AS, né, aspirina. Então, as mães que fizeram uso de aspirina, elas têm uma chance maior de ter esse tipo de complicação, né? Então, assim, é sério. Não é uma situação grave, porque se ela ocorre de forma acentuada, leva a danos irreversíveis. Esses pigmentos vão se depositar nas regiões que comandam a coordenação dos movimentos, né? Então, ali na região do núcleo da base, que a gente chama, né? E vão atrapalhar toda a coordenação motora da criança, e realmente é muito, muito sério, né? Então, a criança está amarelinha, é melhor que você leve o pediatra, né? Ou volte à maternidade, que lá eles vão ter um atendimento e vão avaliar qual o grau de bilirrubina que essa criança está apresentando e se tem risco de depositar no tecido ou não. Certo. Uhum. E, doutora Ellen,
Pensando em todas as condições, né, neurológicas, né, condições de atraso no desenvolvimento que as crianças podem apresentar, como que seria, né, o que você recomenda uma forma de melhorar as habilidades motoras da criança, gerar aprendizado, melhorar a qualidade de vida dessas crianças com atraso no desenvolvimento motor? O que você falaria para os pais, assim? Seria Eu acho, Keline, assim, ó, nós temos diversas situações no nosso país, né? Então, nós temos desde locais onde você tem atendimento de ponta, com toda a tecnologia disponível. Você tem lugares de médio acesso, né, onde você tem alguns recursos, mas não tem todos, e você tem lugares onde você não tem recurso nenhum. Nem mesmo uma fisioterapia, você sabe muito bem que tem lugares que você não tem nem fisioterapeuta para dar o atendimento mais assim, inicial possível, né? Fonoterapia. Então, assim, é lógico que a indicação é a mesma para todos, né? Toda criança que tem um atraso, ela vai precisar de uma assistência multidisciplinar. O que é isso? Ela vai precisar abordar a questão do movimento, né? Então, o tratamento fisioterápico é essencial, deve começar o mais precoce possível. As pessoas acham às vezes, mas é muito pequenininha, é bebezinho, tá tendo algum proveito? Lógico que tá. É aí que a gente tem a maior chance de estar desenvolvendo uma melhora naquele paciente, né? Onde os movimentos vão ser aprendidos, praticados, repetidos, né? E aí você tem um ganho, né, de movimento ali naquela criança. A fonoterapia, né, que é essencial também, né? Não só pela questão da sucção, que é essencial para a vida, né? A criança precisa sugar bem o leite, o peito, ou que seja mamadeira, né? Que é básico, mas também depois para o desenvolvimento da fala, da dicção, né? E até para o desenvolvimento da aprendizagem de leitura e escrita, porque a fala vai determinar também o desempenho da criança na fase escolar. Então, e passando também por outras áreas, né, na área psicopedagógica, se a criança tem um déficit intelectual, então ela tem que ser estimulada na questão pedagógica, só que isso também inclui a própria fisioterapia e a fonoterapia, que também vão trabalhar nas questões intelectuais, na verdade, não só na parte motora, na parte externa, mas essa criança está desenvolvendo capacidades intelectuais através desses trabalhos que são fundamentais, né? Que vai dar para a criança uma noção espacial, né, uma percepção sensorial, né, e tudo isso vai estar estimulando áreas cerebrais diversas e todas elas são importantes porque elas se interligam e uma depende da outra para se desenvolver. Então, é essencial o trabalho da fisioterapia, da fonoterapia, da psicopedagogia, eu acho que é fundamental. E o mais precoce possível. O trabalho da equipe multidisciplinar entrando de forma mais precoce, né? Pensando também na plasticidade cerebral, né? Que é a capacidade do cérebro se adaptar e se desenvolver cada vez mais, né? Quanto mais novinho, né, o bebê for, melhor ainda, né? Na infância, o cérebro está em maturação, né? Então, esse cérebro, eu brinco assim, eu falo que é como se fosse uma massinha de modelar. Você dá forma àquilo, se você estimula, você consegue intervir ali, né? Depois, né, na vida adulta para a vida senil, é o inverso, né? Você começa a ter perda dessas funções, né? Não só na senil, na verdade, isso já começa na vida adulta. Então, mas nem assim a gente deixa de estimular, né? Através da fisioterapia, da fonoterapia. Se eles, os idosos, né? Falando um pouquinho dos idosos, que às vezes são cometidos de um derrame cerebral, né, que é o AVC, de um traumatismo, outra sequela. Se eles, sendo estimulados, muitas vezes vão recuperar, você imagina uma criança, né? Eu acho assim muito bonito assistir o desenvolvimento das crianças, como elas respondem tão bem àquilo que é trabalhado com elas.
Eu acho até, Micheline, assim, que você que trabalha na área da fisioterapia, as atividades elas têm que ser praticadas, né? É muito importante. Não é simplesmente, a fisioterapeuta vai lá, faz o trabalho dela e pronto. Se aquele movimento ele não for repetido, ele não for praticado, não ocorre o fenômeno de aprendizagem, né? Então, eu acho assim que os pais, né, os avós, as avós, as pessoas que são os cuidadores, eles são essenciais nessa extensão do tratamento multidisciplinar em casa, né? Isso deve ser feito sob a orientação do profissional, lógico, que vai estar não só orientando, mas acompanhando aquele trabalho. Mas eu acredito muito quando a mãe, a família, né, ela dá continuidade a esse trabalho. Eu assim, vejo muitas vezes um atendimento fisioterápico semanal. É bom, mas não é o ideal e não é o suficiente, né? E isso você precisa mais, né? Mais intervenção e com uma frequência maior para você atingir um resultado significativo e onde aquele movimento vai ser aprendido e desenvolvido pela criança, né? Exatamente. E eu acho que você até já respondeu minha última pergunta aqui, doutora Ellen, que era, nesse momento da pandemia, qual que seria o recado para os pais, né, das crianças, que é justamente isso que você acabou de falar, é estimular, né, doutora Ellen, porque como não está tendo, né, não está tendo, assim, né, as APAES não estão funcionando, Sim, não está tendo outras atividades, ainda não está liberado para crianças, né, como a natação, né, dentre outras sim, atividades. Então, né, seria importante, né, ainda mais nesse momento, a estimulação dos pais, né, de toda a certo. família. Inclusive, você pode trabalhar com a criança de uma forma lúdica, ou seja, numa forma de brincadeira, né? O simples fato de você dar uma bolinha para a criança arremessar, né? Jogar uma bolinha, você está fazendo movimentos que são, na verdade, de alta complexidade e que são fundamentais para outros movimentos que a criança precisa fazer depois, de repente pegar num lápis, né? Ter um desenvolvimento motor fino mais adequado, que vai depender primeiro desses movimentos mais, vamos falar assim, grosseiros, né? Mais do dia a dia. Então, eu acho que nesse momento da pandemia, que realmente a gente tem sentido muita falta aí das equipes multidisciplinares, principalmente na PAI, né? Eu não sei te falar, sinceramente, como que está atendimento em ACD, né? E eu penso que deve estar tudo muito parado, muito devagar. O fato só de brincar com a criança, chutar uma bola, arremessar uma bola, fazer algum movimento de brincadeira, você já está ajudando bastante, né? E nada impede que isso seja feito, né? Levar para um campo de futebol, brincar ali com a sua família, com o núcleo com quem você já convive mesmo, está no dia a dia, dá para fazer tranquilamente, basta ter boa vontade e entender que isso é importante e isso não pode esperar. Não existe essa de, vamos esperar. Não existe. Esperou é regressão. Você parou, você regride. É como se estivesse numa escada rolante. Se você está nela, você tem que subir. Se você parar, você vai estar descendo. Não tem como. Tem que ser uma coisa contínua e que não pode esperar e não pode parar. Certinho, doutora Ellen. Então, era isso que eu tinha para perguntar para você. E agradeço a sua disponibilidade, né? Tirado um tempinho para bater esse papo aqui com a gente. Com certeza, esses esclarecimentos que você fez hoje para nós vai ajudar muitas mães. Logo vai estar lá disponível no nosso canal, no Baby Brincar. E nossa equipe agradece muito você por tudo, né? Por tudo que você faz pelos pacientes e pelo ter nos ajudado hoje. Tá Eu bom? que agradeço, Miquelinha, agradeço a oportunidade, viu? Obrigada pela sua paciência em se adequar aí aos horários loucos, né? Mas
Foi um prazer e eu espero que todo mundo tenha fé que logo nós vamos passar por tudo isso e as coisas vão voltar, né? Enquanto isso, nós vamos dando o nosso jeito, né? Fazer do jeito que pode e não desanimar, tá bom? Um Muito abraço, muito obrigada. obrigada. Muito obrigada, Tonelli. Tudo de bom. Um abração. Fica com Deus. Obrigada. Tchau. Tchau.